Capítulo 111, Onwenpeng. Após a conexão espiritual, Shu Feng e Egg podiam conversar com suas mentes e outras pessoas não seriam capazes de detectar. Sob a guia de Egg, não apenas Shu Feng compreendeu o poder da formação espiritual, ele podia até mesmo estabelecer formações espirituais e usar as mais básicas técnicas de formação espiritual. Ele já podia ser contado como meio espiritualista mundano. Naquele dia, Shu Feng chegou na cidade púrpura dourada. Afinal, a tão chamada Assembleia de Nova Excelência estava se aproximando. Hoje, coincidentemente, era o dia que Shen Hui estabeleceu para Shu Feng entrar na cidade púrpura dourada. A cidade púrpura dourada era realmente digna de ser chamada de cidade de segunda classe. Alto tráfego estava nas ruas e deslumbrantes joias estavam em todo lugar das lojas ao lado das ruas. Todos eram bastante ricos e o florescimento da cidade simplesmente não era comparável à cidade antiga. Fundamentalmente, a cidade antiga era apenas uma cidade normal, onde a cidade púrpura dourada era uma cidade de segunda classe supervisionada, enquanto eram protegidos pela dinastia Jiang. A posição das duas cidades era como céus e terra. Shu Feng usava a vestimenta de discípulo do núcleo da escola Dragão Ejar enquanto caminhava na cidade púrpura dourada. Ele recebeu bastante olhares de admiração. Afinal, Shu Feng ainda era jovem e ter aquela conquista naquela idade, poderia brilhar os olhos de quem o enxergasse. Porém, os olhares de admiração apareceram apenas nos olhos de pessoas normais. Quando Shu Feng chegou em frente à residência do Lorde da cidade, ele encontrou duas pessoas que desprezaram Shu Feng. Oh! Olhe, não é aquele um discípulo da escola Dragão Ejar de segunda classe. Isso é muito engraçado. Um discípulo do núcleo que tem apenas a cultivação do 8º nível do reino espiritual. E pensar que nós dois irmãos estamos no 9º nível do reino espiritual e ainda assim, somos apenas discípulos da corte interna na escola Lingyun. Ah, mas eles são apenas uma escola de segunda classe. Como eles podem ser comparados à nossa escola Lingyun? Nossos discípulos do núcleo são dragões e fênix entre as pessoas e os discípulos do núcleo deles são até inferior aos nossos discípulos da corte interna. Dois jovens homens desceram de uma luxuosa carruagem. Após ver Shu Feng, as palavras deles foram frias e seus olhares estavam repletos de desprezo. Eles não eram muito mais velhos que Shu Feng e a roupa deles era realmente a roupa da escola Lingyun. Eles também estavam ali para representar a cidade púrpura dourada e se juntarem à Assembleia de Nova Excelência. Porém, Shu Feng ignorou a zombaria e ridículo dos dois. Ele caminhou direto até a residência do Lorde da cidade. Porém, justo quando ele caminhou em frente à grande porta, ele foi parado por um grupo de guardas. Eu fui convidado por Shen Hui para representar a cidade púrpura dourada na Assembleia de Nova Excelência. Shu Feng falou. Ouvindo aquelas palavras, os guardas franziram levemente e suas expressões eram bastante insatisfeitas. Afinal, dizer diretamente o nome do Lorde da cidade era um tabu. Porém, após olhar acima e embaixo de Shu Feng em detalhe, eles não ficaram bravos. Porém, eles disseram indelicadamente, por favor, mostre sua carta convite. Carta convite? Shu Feng ficou confuso. Shen Hui não deu a ele nenhuma carta convite. Uma pretensão. Você nem mesmo tem uma carta convite. Naquele momento, os dois discípulos da escola Lingyun se aproximaram. Enquanto eles sorriam e olhavam em Shu Feng, ambos tiraram suas cartas convites e entregaram para aquele guarda. Jovem mestres, por favor me sigam. Após confirmar que a carta convite era genuína, o guarda foi bastante educado. Maninho, você sabia que aqueles que participam na Assembleia de Nova Excelência são a elite da cidade púrpura dourada? Sem mencionar sua cultivação, puramente baseado em seu status de um discípulo da escola Dragão Ejar, você não é qualificado para participar na Assembleia. É isso mesmo. Uma mera escola de segunda classe quer representar a cidade púrpura dourada para participar da Assembleia de Nova Excelência. Pensamentos idiotas. Os dois discípulos da escola Lingyun não seguiram o guarda.
Ao invés, eles começaram a zombar de Shu Feng. Ei! Saia rapidamente! Os participantes da Assembleia de Nova Excelência são pessoalmente escolhidos e convidados pelo Lorde da cidade. Se você não conseguiu a carta convite, isso significa que você não é qualificado. Até o guarda tentou expulsar Shu Feng, enquanto ele pensou que Shu Feng foi recomendado por si mesmo e não pelo Lorde da cidade. Você acha que estou fingindo? A expressão de Shu Feng não mudou enquanto ele perguntou calmamente. Esta é a residência do Lorde da cidade. É melhor você não continuar a importunar aqui, senão você terá o que merece. O guarda se tornou frio e ele estava levemente impaciente. Abra bem seus olhos e olhe claramente. Vendo aquilo, Shu Feng não gastou mais palavras. Ele tirou o medalhão de comando púrpuro dourado e lançou direto na face do guarda. Asterisco bang asterisco. Quando ele pegou o medalhão de comando, o guarda originalmente queria agir violentamente, porém, quando ele focou no medalhão de comando, sua face mudou grandemente porque o medalhão de comando púrpuro dourado era um item igual ao status de Lorde da cidade. Apenas as pessoas mais próximas ao Lorde da cidade teriam. Naquele instante, o guarda sabia que ele cometeu um enorme erro. Não importa quem Shu Feng fosse, contanto que ele tivesse o medalhão de comando púrpuro dourado, ele era certamente uma existência que ele não poderia ofender. Eu devo morrer 10.000 vezes pelos meus crimes. Pensando naquele ponto, o guarda se ajoelhou no chão com um puff e começou a implorar por perdão. Até seu corpo estava tremendo e poderia ver que ele realmente estava com medo. Ao mesmo tempo, todos os guardas ao redor se ajoelharam. Vendo o medalhão de comando era como ver o Lorde da cidade e eles tinham que ajoelhar em respeito. Quanto aos dois discípulos da escola Lingyun, a face deles era feia e branca como papel. Não importa o que, eles nunca teriam pensado que um discípulo de uma escola de segunda classe teria o medalhão de comando púrpuro dourado. Mesmo eles não tinham. Felizmente, o status deles era especial, já que eles eram discípulos da escola número 1 da província Ejar, a escola Lingyun. Se eles tivessem que se ajoelhar para Shu Feng, eles perderiam muita face. Shu Feng estava até com preguiça de se importar com eles. Sob a condução dos guardas, ele entrou na residência e chegou no grande salão. Já haviam 5 jovens masculinos e femininos dentro do salão. Olhando na aparência deles, a idade deles não excedia 18 anos de idade. Todos eles tinham aparências excepcionais e eles eram fora do comum. Eles eram os discípulos de escolas de primeira classe. Mesmo os guardas da cidade púrpura dourada não ousavam ser desrespeitosos a essas pessoas, porque todos eles tinham talentos extremamente bons com um futuro que teria imensuráveis conquistas. Cedo ou tarde, eles se tornariam os pilares da cidade púrpura dourada. Talvez até superando. Quanto à razão pela qual eles estavam ali, naturalmente, eles eram os representantes da cidade púrpura dourada para a Assembleia de Nova Excelência. Incluindo Shu Feng, haviam 8 pessoas lá. Quando Shu Feng e os 2 discípulos da escola Lingyun entraram, os olhos de todos acenderam. Porém, os olhares impressionados foram lançados em direção às 2 pessoas atrás de Shu Feng. Quanto aos olhares em direção a Shu Feng, mais ou menos, eles eram um pouco estranhos. Afinal, como um discípulo de uma escola de primeira classe, do fundo do coração deles, eles desprezavam os discípulos de escolas de segunda classe. Eles sequer colocavam os discípulos do núcleo em seus olhos. Por outro lado, Shu Feng também não se incomodava com eles. No geral, aquelas pessoas tinham apenas a cultivação do 9º nível do reino espiritual. Embora eles fossem superiores no reino de cultivação, se fosse no tópico de métodos de assassinato, Shu Feng poderia matá-los tão facilmente quanto esmagar formigas. Olhe, é Wang Wenping. Mas justo naquela hora, várias pessoas no salão repentinamente se levantaram enquanto olhavam fora do salão com admiração. Vendo aquilo, Shu Feng também lançou seu olhar. Ele descobriu que sob a escolta de um grupo de guardas, um bonito jovem homem estava lentamente se aproximando.
Aquela pessoa também era um discípulo de uma escola de primeira classe. Porém, ele não era um discípulo da corte interna. Ele era um discípulo do núcleo de uma escola de primeira classe. Finalmente, há um decente. Vendo aquela pessoa, Xu Feng também riu levemente, porque a cultivação do jovem homem era muito mais forte comparado a outras pessoas. Ele estava no reino origem. Capítulo 112, Disputa de face. Mano Won, eu nunca pensei que você já tinha se tornado um discípulo do núcleo da escola Vento Ouvinte. Você é realmente o mais forte da geração jovem em nossa cidade púrpura dourada. Você entrou no reino origem quando tinha apenas 18 anos de idade. Você realmente me faz admirá-lo. Com irmão Won, desta vez, nossa cidade púrpura dourada certamente conseguirá primeiro lugar na Assembleia de Nova Excelência. Quando Won Wenping apareceu, os indivíduos masculinos e femininos restantes no salão se levantaram e se aproximaram. Eles pareciam bastante próximos a ele, então eles deveriam ter se encontrado antes. Todos, vocês realmente me glorificam muito. Sem mencionar os vários gênios dentro de outras cidades, mesmo dentro da cidade púrpura dourada, eu, Won Wenping, não ouso chamar a mim mesmo de mais forte. Won Wenping humildemente balançou sua cabeça. Porém, de seu sorriso, poderia ser percebido que ele realmente apreciava os elogios de outros. Oh! Há alguém mais forte do que Mano Won entre a geração jovem na cidade púrpura dourada. Todos expressaram espanto. Todos vocês, não sabiam que a filha mais velha do Lorde da cidade púrpura dourada, Shen Vanshi, já entrou no reino origem um ano mais cedo e se tornou um discípulo do núcleo na escola Lingyun. Mano Won, você é muito bem informado. Na verdade, nós apenas soubemos disso recentemente, então nunca pensamos que você já soubesse também. As duas pessoas que zombaram de Xu Feng anteriormente, falaram. Como discípulos da corte interna da escola Lingyun, obviamente, eles sabiam sobre as coisas que aconteciam em sua própria escola. Então significa que é verdade. Naquele instante, algumas outras pessoas ficaram chocadas. A escola Lingyun era a escola número 1 na província Dragão Ejar. Para um indivíduo ser capaz de se tornar um discípulo do núcleo naquela escola significava que era o orgulho dos céus. A posição deles absolutamente não era comparável aos outros. Embora Won Wenping também fosse um discípulo do núcleo em uma escola de primeira classe, ainda havia um pedaço de diferença quando comparado aos discípulos do núcleo da escola Lingyun. Shen Vanshi é realmente forte. Porém, eu ouvi que pelo fato da mãe dela ter morrido anos atrás, ela saiu enfurecida. Ela não retornou à cidade púrpura dourada em tantos anos, então eu temo que ela não retornará para a Assembleia de Nova Excelência deste ano. Talvez aos olhos dela, a honra ou desgraça da cidade púrpura dourada não tem relações com ela. Alguém suspirou e disse. Quem disse que eu não retornaria? Mas justo naquela hora, uma feroz voz soou de repente fora do salão. Aqueles que olharam ficaram espantados. Uma jovem dama estava permanecendo fora do salão e olhando friamente naqueles que estavam dentro. Atrás dela, Shen Hui e vários oficiais estavam lá parados. Sem muita reflexão, aquela pessoa era a Shen Vanshi que todos estavam falando. Isto, após ver Shen Vanshi, o jovem homem que falou antes ficou pálido e não ousou falar mais. Irmã Vanshi, é você. Você me reconhece, Won Wenping. Vendo aquilo, Won Wenping arrumou suas roupas e se moveu próximo a ela. Aquele ano, quando Shen Vanshi deixou a cidade púrpura dourada, ela ainda era uma garotinha. Mas agora ela já havia crescido e se tornado uma esbelta jovem dama. Embora suas mudanças faciais fossem maiores, aquele especialmente frio, porém elegante ar ainda estava lá. Shen Hui, a distância para a cidade Pássaro Vermelha é bastante longe, então vamos sair mais cedo. Porém, a coisa chocante era que Shen Vanshi nem mesmo olhou em Won Wenping e ela até mesmo chamou diretamente o famoso nome de seu pai. Enquanto encarava aquela situação, Shen Hui pôde apenas rir secamente enquanto ele arrumava as carruagens, preparando para trazer Xu Feng e os outros para a cidade Pássaro Vermelho.
Quanto ao Onvenpeng, sua face estava cheia de aborrecimento. Ele ficou lá estupefato e não sabia o que fazer. Não importa o que, ele nunca pensou que Shen Vanshi o trataria daquele jeito. Essa garota é bastante orgulhosa. Porém, ela tem algumas razões para ser orgulhosa. Por outro lado, quando Xu Feng encarou aquela cena como um espectador, ele apenas sorriu fracamente, porque ele poderia dizer que Shen Vanshi tinha a cultivação do segundo nível do reino origem. Tendo aquele tipo de força naquela idade realmente era fora do comum. Ao menos, era extremamente raro na escola Dragão Ejar. Após aquilo, Shen Hui chamou 10 carruagens. Cada carruagem era bastante luxuosa e dentro da carruagem, havia todos os tipos de comidas deliciosas. Haviam até mesmo servos que os tratavam. Era possível ver que Shen Hui realmente estimava Xu Feng e os outros. Mas após pensar sobre isso em detalhe, as ações dele eram bem normais. Afinal, essas 10 pessoas eram os mais excepcionais da geração jovem dentro de 1.600 quilômetros. Cada um deles tinha um talento excelente e o futuro deles era ilimitado. Cada um deles poderia se tornar uma pessoa famosa que seria extremamente influente na província Ejar. Naquele tempo, sem mencionar a cidade púrpura dourada, talvez eles sequer colocariam a cidade pássaro vermelha em seus olhos. Mesmo como um lorde da cidade, Shen Hui não ousava ofender este tipo de pessoa. Ele poderia apenas os bajular para ganhar a boa impressão deles. Então, sob a escolta do exército da cidade, 10 luxuosas carruagens seguiram em direção à cidade Pássaro Vermelho. Finalmente, 5 dias depois, eles chegaram em seu destino. A cidade Pássaro Vermelho era construída parcialmente em uma montanha e magnificente como esperado. Era uma velha cidade e estava repleta com uma aura de antigo mistério. A força da cidade Pássaro Vermelho era próxima da escola Dragão Ejar. Porém, em termos de status, não era inferior a uma escola de primeira classe. Quanto à razão, naturalmente era porque tinha a proteção da dinastia Jiang. Então, embora eles fossem gênios de todo lugar ou discípulos de escolas de primeira classe, eles não ousavam ter meio ponto de desrespeito enquanto estivesse no território da cidade Pássaro Vermelho. Ao invés, eles queriam ter conexões com a cidade Pássaro Vermelho. É claro, no mundo onde força governava tudo, eles certamente não tinham medo da cidade Pássaro Vermelho. Eles tinham medo da dinastia Jiang que estava por trás da cidade Pássaro Vermelho. O enorme monstro que governava as 9 províncias. Naquele instante, dentro da cidade Pássaro Vermelho, em uma vasta e larga praça, 20 grupos de carruagens pararam lá uniformemente. As 20 cidades de segunda classe gerenciadas pela cidade Pássaro Vermelho chegaram. Os 20 lords de cidades conduziram seus jovens gênios cuidadosamente ao descer das carruagens. Os discípulos de escolas de todo lugar, usando todos os tipos de roupas especiais, se reuniram todos no meio da praça. Oh! Não é Shen Hui. Um grupo de pessoas caminhou em direção a Shen Hui e os outros. Quem conduzia era um de face gorda, orelhudo, balofo. Ele era o lorde de uma cidade de segunda classe e ele tinha alguma história com Shen Hui, então ambos sempre tinham relações ruins. Havia um grupo de jovens garotos e garotas atrás do gorducho. Todos eles tinham expressões de orgulho e eles não tinham ninguém em seus olhos. Eles estavam menosprezando tanto que suas faces estavam erguidas para o céu. Problema. Shen Hui franziu levemente. Olhando nos 10 jovens garotos e garotas atrás do gorducho, ele pôde ver que todos eles vieram da escola Lingyun. Um deles era até mesmo discípulo do núcleo, então ele sabia que o gorducho iria se exibir. Não diga isso, nós já nos conhecemos por tanto tempo. Mesmo que não haja nada, não posso eu vir lhe cumprimentar. O gorducho sorriu levemente e contraiu seus olhos. Ele começou a avaliar Xu Feng e os outros que estavam atrás de Shen Hui. Após ver Shen Vanshi, ele não pôde deixar de franzir levemente um olhar insatisfeito passou em seus olhos. Ele originalmente pensou que já que ele convidou tantos fortes gênios, ele poderia usar aquele poder para pressionar Shen Hui um pouco e pegar a chance de zombá-lo.
Porém, ele não esperava que Shen Hui também conseguiu um discípulo do núcleo da escola Lingyun. Daquele jeito, seria bastante difícil para ele falar. Porém, quando seu olhar pousou em Shu Feng, ele instantaneamente regozijou e disse: Shen Hui, você não tem ninguém mais em sua cidade púrpura dourada. Porque há até mesmo discípulos da escola Dragão Ejar aqui. Se você não pode encontrar nenhuma pessoa decente na cidade púrpura dourada, você pode me pedir e eu posso lhe emprestar 2. Haha. Suas palavras eram extremamente altas e ele estava intencionalmente deixando as pessoas ao redor ouvirem. Realmente, quando suas palavras vieram de sua boca, as pessoas de várias cidades lançaram os olhares. Após ver Shu Feng, um sorriso de desdém subiu na boca deles. Em situações como essas, discípulos de escolas de segunda classe realmente não poderiam ser trazidos. Enquanto encarava aquela situação, Shen Hui não sabia como refutar. Se não fosse pelo pedido de Suru, ele nunca estaria disposto a convidar Shu Feng. Afinal, todas as cidades convidaram discípulos de escolas de primeira classe. Apenas sua cidade púrpura dourada pegou um discípulo de uma escola de segunda classe. Em termos de face, não era bom para ele. Você está menosprezando as pessoas da escola Dragão Ejar. Mas justo naquela hora, a voz de uma mulher repentinamente soou. Procurando, todos não puderam deixar de encarar estupidamente. Eles viram 2 beldades absolutas se aproximando lentamente. No corpo delas, usando roupas da escola de segunda classe, a escola Dragão Ejar. Capítulo 113, Trapacear. As irmãs tinham beleza devastadoras. A grande, era charmosa e de beleza apelante, enquanto a pequena era docemente bela. Ambas tinham seu tipo de graça e ambas tinham seus tipos de essência. Quando aquelas 2 apareceram, as beldades na praça instantaneamente perderam toda a cor. Apenas Shen Vanshi, que tinha uma frieza elegante, era capaz de se comparar a essas 2. Todos na praça foram atraídos pelas irmãs. Sem mencionar a beleza delas, os tatus deixavam as pessoas chocadas. Atrás delas, haviam muitas pessoas puldarussas da cidade Pássaro Vermilion. A cultivação de cada um deles não era mais fraca que os presentes lords de cidades. Eles estavam todos no pico do reino Origem. A coisa mais importante era que as pessoas puldarussas eram bastante respeitosas e educados com essas 2 beldades, como se eles fossem subordinados. Isso deixou outros bastante curiosos. Quem eram as irmãs para serem capazes de ter tal tratamento de pessoas tão puldarussas da cidade Pássaro Vermilion? Aquelas 2 são as filhas do Lorde da cidade Pássaro Vermilion, Suru e Sumei. Porém, havia uma pessoa com olhos afiados que sabia quem as irmãs eram e aquela pessoa gritou alto. Após aquela pessoa falar, fez as pessoas ficarem ainda mais atordoadas. Porque essas beldades que tinham status tão especial eram da escola Dragão Ejar. Com o status delas, estaria completamente bem se elas desejassem entrar na escola Lingyun, certo? Porque elas precisavam entrar em uma escola de segunda classe. Todos os tipos de questões incessantes subiram do coração da multidão. Porém, a pessoa mais depressiva era o gorducho, porque naquele momento, Suru e Sumei estava atualmente conduzindo as pessoas fortes da cidade Pássaro Vermilion e agressivamente caminhando em direção a ele. Você acabou de dizer que os discípulos da escola Dragão Ejar estão aqui apenas preencher lugar como inferiores. Você não está colocando a escola Dragão Ejar em seus olhos. Suru estava sorrindo levemente, seu olhar era como uma lâmina e o gorducho estremeceu enquanto ele viu aquilo sem saber como explicar. Naquele instante, o intestino do gorducho ficou verde de arrependimento. Ele se arrependeu de usar Shu Feng para humilhar Shen Hui, porque ele nunca pensaria que as 2 filhas do Lorde da cidade Pássaro Vermilion eram da escola Dragão Ejar. Uma delas era até mesmo um Elder. Eu estou lhe perguntando. Vendo que o gorducho não respondeu, Suru de repente gritou e exibiu a pressão do primeiro nível do Reino Profundo. Aquilo forçou o Lorde da cidade gorducho vários passos para trás de medo e com um puff, ele sentou no chão. 1 graus nível do Reino Profundo. Em tal idade.
Naquele instante, todos ficaram grandemente chocados. Até a sem expressão e sempre fria Shen Vanshi acendeu os olhos. Era porque Suru era uma mulher de mais ou menos 20 anos que estava no apogeu de sua juventude. Para ser capaz de pisar no reino profundo naquela idade significava que o talento dela era inimaginável. Escutem todos. Não menospreze pessoas de escolas de segunda classe como um discípulo de uma escola de primeira classe. Quando a escola Dragão Ejar estava em seu tempo glorioso, ninguém na inteira 9 províncias ousava menosprezá-la. Suru lançou seu olhar em todo canto e disse orgulhosamente. Naquele instante, era absolutamente silencioso na vasta praça. Sem mencionar que ninguém ousava refutar Suru, na realidade, o que Suru disse era realmente verdade. Até hoje, dentro das fronteiras da província Ejar, a mais grandiosa escola Lingyun era apenas grandiosa dentro da província Ejar. Se fosse comparada às outras escolas número 1 nas 8 províncias no continente, a escola Lingyun não poderia nem ser comparada a elas. Porém, a escola Dragão Ejar era diferente. Embora fosse apenas uma escola de segunda classe atualmente, sob a direção do fundador Dragão Ejar antigamente, a escola Dragão Ejar era uma escola que poderia diretamente se igualar à dinastia Jiang. O fundador Dragão Ejar aquele era até mesmo chamado de pessoa mais forte no continente das 9 províncias. Sua força era tão forte que pessoas entravam em pânico apenas ouvindo seu nome. A glória da escola Dragão Ejar não era repetível e não havia precedente como esse antes na história. Embora a escola Dragão Ejar realmente tivesse caído, ninguém poderia negar que já foi gloriosa uma vez. Roer, o que você está fazendo? Mas justo naquela hora, uma densa e poderosa voz explodiu no ar. Era como trovão rugindo enquanto soou nos ouvidos de todos. Examinando, a face de todos mudou grandemente. Os 20 lords da cidade ajoelharam todos no chão e disseram em uníssono, nós oferecemos nossos respeitos ao Lorde Su-Ren. O Lorde da cidade Pássaro Vermilion, pai de Suru e Su-Mei. Su-Ren finalmente apareceu. Ele tinha 2,3 metros de altura com um físico saudável, bonita face e um grande corpo. Ele usava a armadura dourada e ele era como um deus da batalha que acabou de entrar. O chão tremia com cada passo que ele dava. Vendo aquela pessoa, até aqueles discípulos fora do comum de escolas de primeira classe ficaram com expressões mais ternas. Eles não ousaram ter um único traço de desrespeito, porque Su-Ren poderia ser considerado a pessoa número 1 na província Ejar. Sua força era imprevisivelmente profunda e seu status era ainda maior do que mestre de escolas de segunda classe. Até mesmo mestre de escolas de primeira classe não ousavam ser rudes a ele, sem mencionar os discípulos. Fiquem todos à vontade. O sorriso de Su-Ren era bastante amigável enquanto caminhava próximo a Suru e disse, pequena garota, como você pode falar com os elders daquele jeito? Pai, a culpa não pode ser colocada em Suru, foram eles que nos menosprezarão. Vendo aquilo, Su-Mei rapidamente tentou ajudar Suru. Ah, eu deixarei isso passar. Apenas não mencione novamente. Su-Ren balançou sua mão e disse algumas palavras como desculpa ao gorducho lorde da cidade. Na realidade, ele estava apenas dando encontros doces após um tapa. Ele pessoalmente viu tudo que Suru fez e a razão pela qual ele falou naquele momento era porque ele queria que Suru suprimisse em seu lugar o lorde da cidade gorducho. Afinal, foi ele quem enviou Suru e Su-Mei para a escola Dragão Ejar. Do fundo de seu coração, ele também não gostava de outros dizendo coisas ruins sobre a escola Dragão Ejar, porque aquilo seria o mesmo que dizer que suas decisões foram ruins. Porém, como o lorde da cidade, aquelas coisas eram realmente difíceis de dizer. Naquele instante, os vários lords da cidade conduziram seus gênios de sua própria área e se aproximaram um do outro. Todos educadamente se reuniram e naquele momento, Su-Mei puxou Shu Feng para o lado. Shu Feng, todos vocês entrarão na Floresta Chifre Fantasma para a Assembleia de Nova Excelência deste ano. A Floresta Chifre Fantasma é uma terra amaldiçoada e alguns bestas atrozes violentas vivem lá. Seriam as bestas Chifre Fantasma.
As bestas chifre fantasma possuem a cultivação do primeiro nível do reino espiritual desde quando nascem. Seguindo o crescimento de seu corpo, a força também aumenta. Bestas de chifre fantasma maduras terão um chifre roxo em sua testa e aquelas que possuem chifres em sua testa têm a força do nono nível do reino espiritual. Sua missão desta vez é caçar bestas chifre fantasma maduras. Com os chifres fantasmas como evidência e o limite de um dia, os top 10 que matarem mais bestas chifre fantasma retornarão aqui para a competição. A cidade do vitorioso não terá que pagar a taxa deste ano e 5.000 pérolas espirituais será a recompensa de cultivo. Su Mei se aproximou das orelhas de Shu Feng e disse quietamente. Então não apenas o ganhador recebe 5.000 pérolas espirituais, taxa também não será paga. Aquele cara velho Shen Hui tem mais benefícios do que eu. Shu Feng estava secretamente sem palavras. No que você está pensando? Rápido, esconda isso. Su Mei colocou um pergaminho enrolado nas mãos de Shu Feng. Isto é, Shu Feng o abriu e olhou. Era perceptível que o pequeno pergaminho era um mapa. Este é o mapa da floresta chifre fantasma. As seções pretas são as áreas onde bestas chifre fantasma maduras se reúnem. Quanto mais larga a área de cor preta, mais bestas chifre fantasma haverá. Isso irá beneficiar sua caçada a bestas chifre fantasma. Mas lembre-se, não vá até as seções de cor vermelha. Aquelas áreas frequentemente têm uma estranha névoa de cor vermelha. O momento que a névoa aparecer, o indivíduo morrerá com certeza. É tão assustador quanto o cemitério de 1000 ossos na escola Dragão Ejar. Su Mei disse em baixa voz. Naquele instante, Shu Feng finalmente compreendeu as intenções de Su Mei. Após colocar o pergaminho em seu saco cósmico, ele se moveu próximo às orelhas de Su Mei e disse enquanto gargalhava, isso conta como trapacear. Capítulo 114, Tumba Antiga. É claro que isso não é trapacear. Su Mei rapidamente explicou. Então o que é isso? Shu Feng estava bastante curioso. Isso é apenas eu lhe dando um pouco de ajuda por causa da amizade. Su Mei sorriu docemente, mas então ela rapidamente apontou em direção à multidão próxima e disse em uma quieta voz. Porém, não seja descuidado. Aqueles não são os discípulos da escola Dragão Ejar. Eles são discípulos de escolas de primeira classe e em certas áreas, o que eles aprendem é realmente mais forte do que nós. Mas, eu ainda tenho boas impressões de você. Embora, atualmente o cultivo deles seja maior que o seu, eles também são mais velhos que você. Eu acredito que quando você alcançar 18 anos de idade, você certamente será mais forte do que todos eles. Após dizer aquilo, Su Mei colocou suas mãos atrás de suas costas e saltitou em direção a Suru. Após as duas irmãs acenarem as mãos em direção a Shu Feng, elas saíram juntas. O coração de Shu Feng tinha todo tipo de complicações enquanto ele olhava nas irmãs. Embora ele já tivesse adivinhado que a identidade de Suru e Su Mei seria especial, eles nunca teriam pensado que era tão impressionante. Naquele instante, Shu Feng estava um pouco perplexo. Ele sentiu que sua estimativa de antes estava errada. A razão pela qual as irmãs estavam na escola Dragão Ejar não deveria ser para atrair aqueles com potencial, porque com a força de sua família, muitas pessoas fortes estariam dispostas a servi-los. Então, por que elas precisavam que ele se aproximasse tanto delas? Que objetivo vocês duas possuem para precisar me aliciar deste jeito? O coração de Shu Feng estava bastante nervoso. Embora Suru e Su Mei o tratasse muito bem naquele momento, ele não esqueceria que havia uma razão pela qual as irmãs se aproximaram dele, em primeiro lugar. A garotinha chamada Su Mei provavelmente gosta de você. Garoto, não a desaponte. De repente, uma agradável voz soou e a Egg em seu mundo espiritual falou. Oh! Como você sabe disso? Shu Feng gargalhou e perguntou. Intuição de mulher. Porém, é melhor você não ter pensamentos ruins em direção a ela. Ela ainda é jovem, então não faça nada ruim a ela.
Então, eu sugiro que você vá na irmã mais velha primeiro. Merda! O que você tem em seu cérebro? Shu Feng naturalmente entendeu o que Egg quis dizer com aquelas palavras. Mas, ele nunca pensou que ela poderia dizer aquilo tão abruptamente. Não finja que você é uma pessoa decente. Você ousa dizer que você não quer partir para cima daquelas irmãs. Egg disse desdenhosamente. Eu quero ainda mais ir para cima de você neste momento. Shu Feng sorriu sinistramente. Você ousa. Egg se tornou um pouco tímida e ela rapidamente mudou o tópico. Talvez você se tornará extremamente sortudo desta vez. O que você quer dizer? Shu Feng estava confuso. Muito provavelmente, há uma tumba antiga sob a névoa de cor vermelha que Su Mei falou. Tumba antiga. Isso é. Você não compreenderia mesmo que eu falasse. Quando você entrar na floresta chifre fantasma e olhar em volta daquela névoa de cor vermelha, você saberá. Se realmente houver uma tumba antiga, você certamente conseguirá boas coisas lá. Egg criou algum suspense e Shu Feng não se incomodou em perguntar mais, porque ele sabia que Egg não iria feri-lo. Afinal, os dois estabeleceram um contrato de conexão espiritual. Se algo realmente acontecesse à vida de Shu Feng, seu mundo espiritual entraria em colapso também naquele momento. Com o cultivo atual de Egg, sua vida seria perdida para o Yellow Springs sobrescrito uma. Dali em diante, o Lorde da cidade Pássaro Vermilion anunciou o método da Assembleia de Nova Excelência desse ano. De fato, era exatamente como Su Mei disse que era. Com o limite de um dia, apenas os top 10 que matassem a maior quantia de bestas chifre fantasma, ganharia as qualificações para a competição. O vencedor final, naturalmente, seria o vencedor da Assembleia de Nova Excelência. Após aquilo, Su Ren deu um mapa da floresta chifre fantasma para todos os 200 participantes. Além disso, certas seções estavam marcadas de vermelho e ele claramente disse a todos que a área vermelha não era para entrar, senão eles tomariam responsabilidade pela própria vida ou morte. Su Ren não declarou a razão. Ele apenas disse que a área era extremamente perigosa. Também, nos mapas que foram entregues, apenas seções de vermelho estavam desenhadas nele e não havia seções pretas como no mapa que Su Mei deu a Shu Feng. Após algumas explicações das regras, Shu Feng e os outros foram conduzidos para fora da cidade Pássaro Vermilion e eles entraram na Cordilheira Pássaro Vermilion. Assim, eles chegaram na tão chamada Floresta Chifre Fantasma. A floresta de cor preta era tudo que seus olhos podiam ver. A madeira era como ferro e as folhas eram como agulhas. Elas sequer pareciam com árvores. Simplesmente eram afiadas como armas e a coisa mais importante estava entre a floresta, não havia um único som de animais. O silêncio era um pouco esquisito. Pirralho, não nos atrase, senão você vai receber o que merece. Dentro da floresta, as pessoas da cidade púrpura dourada usaram olhares ameaçadores para encararem Shu Feng antes de sair em direção às partes profundas da floresta. Shu Feng apenas sorriu fracamente ao desdém deles. Shu Feng realmente era muito preguiçoso para se incomodar com pessoas como eles e apenas sujaria suas mãos se ele os atacasse. Com seus olhos, ele viu a figura deles, com todos os tipos de técnicas extravagantes, seguir profundamente na floresta. Por outro lado, Shu Feng tirou o mapa de seu saco cósmico sem pressa e então tirou o mapa que Su Mei deu a ele. Após pensar um pouco, Shu Feng escolheu um caminho especial. Ele iria através de várias áreas que estavam mais condensadas com bestas chifre fantasma, então o destino de seu caminho era a seção de cor vermelha que Su Mei e Su Ren claramente proibiram de entrar. Shu Feng usou a técnica Céu Imperial e ele foi varrido dispersado pelo vento. Ele estava rapidamente atravessando a floresta e muito breve, ele encontrou as tão chamadas bestas chifre fantasma. Tinha a aparência de um cavalo, porém era grande como um elefante. Eram totalmente escuras como se fossem cobertas por uma armadura de cor preta. Tinham um comportamento violento e outros além da mesma espécie, quando via qualquer outro organismo vivo, começaria a atacar ferozmente.
Não era diferente de outras bestas atrozes. Porém, bestas atrozes ainda eram bestas atrozes. Elas não poderiam sequer aguentar um golpe de Shu Feng. Mesmo que fossem bestas chifre fantasma maduras, elas não tinham jeito de derrotar Shu Feng. Enquanto Shu Feng andava ao redor, ele não deixou de lado nenhuma besta chifre fantasma. Após matar, ele usava sua conexão espiritual, emprestando o poder de espírito mundano de Egg para consumir a energia nascente deles. Embora a cultivação de energia nascente deles fosse bastante fraca e tivesse pouca ajuda para Egg, Shu Feng não desperdiçou. Após matar 200 bestas chifre fantasma, ele finalmente chegou na tão chamada área da névoa de cor vermelha. Porém, era apenas fracamente mais silenciosa e ele não viu a tão falada névoa de cor vermelha. Você tem certeza que há coisas boas aqui? Shu Feng se sentiu bastante desapontado. Usando seu poder espiritual para observar, ele não encontrou nada anormal naquela área. É melhor não fazer um tolo de si mesmo com essa tua pequenina porção de poder espiritual. Se a tumba antiga pudesse ser vista com seu poder espiritual, não seria sequer chamada de tumba antiga. O que eu faço, então? Tire a sua bússola do mundo espiritual e a use para sondar. Apenas após ouvir as palavras de Egg que Shu Feng foi iluminado enquanto ele rapidamente tirou a bússola do mundo espiritual. Quando ele atirou, um estranho mapa instrutivo apareceu. Embora Shu Feng não pudesse ver a razão do porquê, Egg viu. Seguindo as instruções de Egg, Shu Feng começou a estabelecer uma formação espiritual em uma área especial. Mas porque Shu Feng tinha técnicas inflexíveis e falta de poder espiritual, ele usou uma grande quantidade de tempo e apenas terminou quando era tarde da noite. Quando a formação espiritual foi aberta, a formação desapareceu. Substituindo estava um buraco que tinha um fundo que não podia ser visto. Tudo era totalmente escuro, mas estranhos sons vinham do buraco. Se escutassem mais cuidadosamente, eles descobririam que parecia como o pranto de uma mulher. Capítulo 115 – Classificação de tumba. Noite. Estrelas preenchiam os céus, porém ainda estava escuro sem a luz. Apenas a redonda lua estava brilhante e clara, mas estava escondida pelas nuvens incessantes que flutuavam no ar. A serena luz da lua regava enquanto as nuvens apareciam e desapareciam. Solo. Fileiras de árvores de ferro permaneciam verticalmente. Elas eram como massas de dentes de lobo que subiam do chão. Havia completo silêncio ao redor de Shu Feng e nem um único traço de vento soprando. Porém, aquele tipo especial de silêncio enfatizava a estranheza do barulho da caverna. Maldição! Você tem certeza que eu preciso descer lá? O que é aquela coisa que está gritando lá embaixo? É um fantasma. Shu Feng se sentiu um pouco desconfortável. Era a primeira vez que ele ouviu uma voz tão miserável e veio até mesmo da caverna sem fundo. Era como um fantasma que veio do inferno e gritava suas angústias. Era extremamente horrível. O que há para temer? Não esqueça, você é um espiritualista mundano. Você já está destinado a lidar com coisas como fantasmas, senão como você absorverá a energia nascente para mim. Egg repreendeu. Realmente. Então, depois de tudo, espiritualistas mundanos são apenas ladrões de túmulos naturais. Shu Feng estava sem palavras. O que você achou que eles eram? Espiritualistas mundanos conectam-se ao mundo dos espíritos e por causa disso, eles podem capturar coisas que pessoais normais não podem. Dentro de tumbas de experts de cultivo, contém grandes quantidades de tesouros. É simplesmente o melhor atalho para a cultivação marcial. O caminho de cultivação marcial é bastante difícil também. Apenas idiotas não caminharão em atalhos. Egg disse desdenhosamente. Pelo que você disse, a coisa que está rugindo lá embaixo é realmente um fantasma. O coração de Shu Feng apertou. Embora demônios e fantasmas fossem apenas lendas, com suas amplas experiências, ele descobriu que no mundo haviam bestas monstruosas, bestas estranhas e também aquelas que corruptamente cultivavam e andavam no caminho maligno.
massacrando pessoas comuns, eram vistas como demônios. Extrapolando daquele jeito, os tão chamados fantasmas realmente podem existir também. O que há de tão assustador em fantasmas? Você já não viu um antes? Egg falou. Quando eu vi fantasmas antes? Shu Feng pensou de volta cuidadosamente, porém, ele não pôde se lembrar quando ele viu um fantasma. Quando você estava no cemitério de 1000 ossos, o velho homem que você viu não era um. Egg o lembrou. O que? Ele era um fantasma. Como isso é possível? Ele era tão forte. Shu Feng estava imensamente atordoado. O homem velho que ele viu aquela noite deixou extrema e profunda impressão nele. Embora ele não emitisse nenhuma aura, Shu Feng ainda sentiu seu poder. Tão poderoso que era inefável, então Shu Feng absolutamente não teria pensado que ele era um fantasma. Quando alguém alcança um certo reino em cultivação marcial, sua consciência se torna extremamente forte. Sua consciência não seria sequer extinguida após a morte e elas iriam flutuar e vagar em vários lugares. Aquilo seria o tão chamado fantasma. Porém, se um espiritualista mundano tiver poder espiritual extremamente forte, após a morte, a consciência dele combinaria em uma com a consciência. Com aquilo, poderia controlar tudo que a consciência fizesse e viveria como outro tipo de forma de vida. Embora não fosse tão forte como quando estavam vivos, ainda teriam métodos dominadores. O velho homem que você viu aquele dia era alguém desse jeito. Seu poder espiritual selado também foi desperto por aquela pessoa. Egg narrou em detalhe. Naquele dia, embora Shu Feng tivesse perdido a consciência, Egg não. Então, ela viu tudo que o velho homem fez a Shu Feng. Após ouvir as palavras dela, Shu Feng também percebeu de repente que ele já tinha poder espiritual, mas por razões especiais, não havia despertado. Isso também significava que seu poder espiritual era inato. Usualmente, áreas como essa no qual possuem tão fortes consciências, são tumbas antigas. Porém, porque aquele cemitério de 1000 ossos tinha tantos ossos e também porque o inconcebível velho homem, muito provavelmente não é apenas uma simples tumba antiga. É bem possível que fosse uma tumba maligna. Egg continuou a explicar. O que é uma tumba maligna? Embora Shu Feng estivesse confuso, ele ainda pôde ouvir a imponência daquilo. Seu idiota! Você realmente não sabe de nada. Tanto faz. Para você se tornar um qualificado espiritualista mundano, eu explicarei tudo para que você não seja uma desgraça. Lembre-se, a tumba de pessoas normais sobrescrito uma é chamada simplesmente de tumba. Embora possa haver alguns mecanismos em tumbas e alguns tesouros escondidos, até pessoas normais podem explorá-las. Apenas espiritualistas mundanos de baixo nível procuram por tumbas e a tumba do sábio do céu imperial era uma tumba. Quanto às tumbas que contêm uma consciência, estas são tumbas antigas. Não é relacionado ao quão longo elas foram enterradas e é apenas um título de classificação para tumbas. É bastante perigoso dentro de tumbas antigas. Elas possuem armadilhas e mecanismos que pessoas normais não podem detectar e até mesmo em algumas situações estranhas, armadilhas e mecanismos que apenas espiritualistas mundanos podem detectar e decifrar. Então, tumbas antigas são onde espiritualistas mundanos mostram seu valor. Quanto às tumbas malignas, aqueles que foram enterrados não são simples experts de cultivação. Muito provavelmente, eles seriam coisas extremamente perversas. Ninguém pode ter certeza do que eles são. Eles poderiam ser humanos ou bestas. Eles poderiam ser vivos ou mortos. A maioria deles são tão fortes que até mesmo após a morte, eles ainda podem continuar causando desastres para o mundo. Ou talvez, monstros que não estavam mortos e apenas foram suprimidos e selados em algum lugar. Aquelas tumbas são muito perigosas. Após entrar, mais da metade não será capaz de retornar. Eles poderiam até mesmo liberar criações demoníacas e causar uma calamidade para o mundo. Essas tumbas são chamadas de tumbas malignas.
A menos que seja um espiritualista mundano extremamente poderoso, ninguém ousaria ir e abrir a tumba para causar uma catástrofe. Então há coisas assim. Não é de se admirar. Não é de se admirar que Elder Zhuge estava tão interessado no cemitério de 1000 ossos. Xu Feng foi esclarecido e finalmente soube que o valor de espiritualistas mundanos se relacionava às tumbas. Aquele cemitério de 1000 ossos é bastante impressionante. Muito provavelmente, é uma tumba maligna. É realmente perigosa, mas certamente há enormes tesouros contidos lá dentro. Sem mencionar outra coisa, mas se a energia nascente do velho homem pudesse ser absorvida, minha força sem dúvidas aumentaria significantemente também. Infelizmente, o atual você não deve ser capaz de tocar aquele cemitério de 1000 ossos, senão até mesmo 10.000 de você não será suficiente para morrer. Porém, aquele velho homem parece ter algo que requer sua ajuda, então é por isso que ele deixou aquele mapa em seu corpo. Mas, há mistério escondido naquele mapa e sem alcançar uma certa força, você não tem jeito de abrir aquela tumba maligna. No futuro, quando você puder abrir o cemitério de 1000 ossos e entrar, aquele velho homem deve desejar emprestar sua força. Ao menos, ele lhe daria alguns benefícios e naturalmente, desde que haja benefícios, um certo preço deve ser pago também. Também, tumbas malignas são muito perigosas para você. Mesmo que você tenha um mapa, você não tem jeito de abri-la. Então neste momento, nem pense em ir para aquela tumba maligna e você deve procurar ao redor desta tumba antiga. Enquanto ela falava até aquele ponto, Egg parecia um pouco animada. Afinal, dentro de uma tumba antiga completa, haveria restos de experts de cultivação marcial. A forte energia nascente era a coisa que ela mais ansiava. Milímetro, já que estamos aqui, nós não podemos sair de mãos vazias, certo? Xu Feng concordou, mas ele não saltou para descer diretamente. Após saltar no buraco escuro, ele rapidamente usou o arco de 1000 transformações e condensou 2 adagas em suas mãos. Ele apunhalou as adagas nas paredes do buraco escuro e lentamente desceu. A princípio, a velocidade de Xu Feng era extremamente lenta, mas logo ele se acostumou às ações e começou a rapidamente deslizar abaixo. Quanto mais ele descia, mais claro o choro da mulher era. O usualmente ousado Xu Feng não pôde deixar de ter calafrios em sua espinha e ele sentiu a frieza no ar. Não é preciso temer. Isto é provavelmente apenas uma alma vagante. Talvez era um expert quando vivo, mas após a morte, não pode derrotar você. Sua técnica de formação espiritual pode restringi-lo. Como se ela sentisse o pânico no coração de Xu Feng, Egg o lembrou seriamente. Milímetro Xu Feng concordou, estabilizou seu coração e continuou a deslizar. Finalmente, ambos seus pés foram estabilizados e ele chegou ao fundo. Era uma enorme caverna. Embora ainda fosse totalmente escura, ele pôde sentir a vastidão. Xu Feng tirou sua bússola do mundo espiritual e enviou um fio de poder espiritual nela. Instantaneamente, luz flui em todo lugar e a caverna escura foi clareada pela luz. Isto é. Após aquilo, quando sua visão se tornou clara, a face de Xu Feng mudou grandemente e ele ficou estupefato pela cena em frente aos seus olhos. Capítulo 116, Mãe Biológica de Suru. Nas chanfradas paredes da caverna, haviam padrões estranhos gravados nelas. Pareciam símbolos e ao mesmo tempo não. Dava às pessoas um indescritível sentimento e deixava o coração extremamente desconfortável. Não muito distante de Xu Feng, havia até mesmo pilhas de ossos. Embora não fosse como os oceanos de ossos do cemitério de 1000 ossos, a quantidade em frente aos seus olhos ainda era chocante. Uau, tanta energia nascente! Rápido, me ajude a absorver todas elas. Egg estava incomparavelmente contente como se tivesse descoberto um tesouro. Espere, tem um fantasma nos observando. O coração de Xu Feng ficou tenso e atrás de uma pilha de ossos, ele descobriu uma silhueta. Era uma bela mulher. Ela usava um cheongshan de seda e seu longo cabelo ia atrás de sua cabeça. Sua roupa era justa e ela tinha uma atmosfera grandiosa.
Ela estava atualmente encarando com alerta em Shu Feng e sons de pranto vinham de sua boca. Aquele era o suposto fantasma. Para ser preciso, era uma consciência que foi formada após a morte e porque seu corpo era quase transparente enquanto fracamente brilhava com luz, absolutamente não era um corpo físico. Porém, após alguma observação detalhada, Shu Feng ficou chocado. Ele teve um sentimento familiar da face daquela mulher. Ela realmente parecia similar a Surui Sumei. Você... Após pensar em uma assustadora possibilidade, Shu Feng rapidamente perguntou. Porém, justo quando Shu Feng falou, aquela consciência exibiu medo. Ela girou seu corpo e voou longe. A velocidade dela era extremamente rápida e em um piscar, ela desapareceu. Aquela consciência não tem inteligência, apenas instinto. Ela não responderá nenhumas questões que você perguntar, porque ela sequer tem memórias. Também, ela deve ter morrido há um longo tempo. Sua consciência desaparecerá logo e seu poder está atualmente muito fraco. Ela não terá jeito de lhe ferir, então não precisa se incomodar. Neste momento, rapidamente me ajude a absorver essas energias nascentes. Há tantos restos completos de cultivadores e eles possuem energia nascente bem forte. Eles podem certamente aumentar meu cultivo significantemente e talvez eu possa até mesmo entrar no pico do reino espiritual. Egg disse como um lembrete. A cultivação dela, consumindo energia nascente era extremamente aterrorizante porque após deixar Shu Feng consumir por ela a energia nascente de 200 maduras bestas chifre fantasma, a garota que absolutamente não tinha cultivo antes já tinha força que não era inferior a Shu Feng. Atualmente, ela já tinha alcançado o 8º nível do reino espiritual. Se ela engolisse a energia nascente dos ossos, ela poderia de fato avançar para o pico do reino espiritual. Milímetro. Shu Feng concordou e não desperdiçou nenhuma palavra. Ele começou a consumir a energia nascente dos restos, enquanto um poder de absorção sem forma se espalhou. Entre a montanha de ossos, gás invisível apareceu. Aquela era a energia nascente. Invisível para os olhos nus e apenas detectável por poder espiritual. Camada após camada, a energia nascente surgiu no corpo de Shu Feng e foi toda absorvida por Egg. Dentro do mundo espiritual, a garota sentava de pernas cruzadas como se estivesse cultivando. Ela estava refinando a energia nascente e o cultivo dela também começou a repentinamente aumentar em enormes pedaços. Rápido, vai e encontre os restos daquela consciência. Aqueles que são capazes de formar uma consciência após a morte teriam ao menos um cultivo do reino profundo quando estavam vivos. Se eu puder refinar sua energia nascente, eu certamente entrarei no reino origem. Após absorver a energia de todos os ossos lá, Egg realmente entrou no 9º nível do reino espiritual. Ela estava claramente mais animada porque ela sentiu que poderia ganhar muitos benefícios na tumba antiga. Essa garota é apenas monstruosa demais. Shu Feng estava extremamente sem palavras. Normalmente, sua velocidade de cultivo poderia ser considerada completamente poderosa demais, porém, quando comparado àquela garota, não era nem digno de mencionar. Em metade de um dia, ela foi de completamente sem cultivo para o 9º nível do reino espiritual. Aquilo era muitíssimo assustador. Suspiros de surpresa eram suspiros de surpresa e os pés de Shu Feng não pararam. Ele segurou sua bússola do mundo espiritual e foi mais ao fundo na caverna enquanto seguia o choro para encontrar os restos daquela lede. No caminho de procura, Shu Feng não pôde deixar de perguntar curiosamente, de onde os ossos vieram. Vendo como eles eram, eles devem ter morrido há muito tempo, certo? Você até mesmo precisa perguntar isso. Não importa se foi intencional ou acidental, aqueles foram os sacrifícios que invadiram a tumba antiga. Egg explicou. Após ouvir aquelas palavras, Shu Feng ficou secretamente chocado. Embora aquelas pessoas já tivessem virado ossos, da energia nascente deles, Shu Feng pôde sentir que eles eram do reino origem quando estavam vivos. Tantas pessoas do reino origem morreram daquele jeito e ao menos,
isso significava que a tumba antiga era perigosa. Porém, como ele atualmente tinha a bússola do mundo espiritual em suas mãos, ele pôde prever todos os perigos, então Xu Feng não estava muito preocupado. Seus pensamentos ainda permaneceram naquela linda lede. Ele tinha uma premonição que a lede pode ter sido relacionada a Suru e Su Mei. Ela não seria a mãe daquelas duas, certo? Isso significaria que essa é a tumba da esposa do Lorde da cidade. Porém, após pensar um pouco, Xu Feng sentiu que estava errado. Se aquela lede realmente fosse a mãe de Suru e Su Mei e também a esposa de Su Ren, como poderia ela possivelmente ser enterrada aqui, onde não havia sequer uma lápide? Por que ela precisava lamentar? Por que era seu lamento tão cheio de tristeza? Enquanto ele trazia todo tipo de questões, Xu Feng caminhou dentro da caverna. Sob a guia da bússola do mundo espiritual, finalmente, ele ouviu o medonho som de choro novamente. Quando Xu Feng se aproximou, ele chocantemente descobriu que realmente haviam restos próximos à lede. Já havia realmente decaído em ossos, mas a roupa no corpo ainda estava lá. Embora elas estivessem um pouco esfarrapadas, ele ainda pôde dizer que a lede estava usando um cheongsan feito de seda. Bem claramente, era o corpo da bonita lede. Isso é ótimo. Realmente são restos de uma pessoa do reino profundo. Embora esteja apenas no primeiro nível, isso não é ruim. Enquanto puder ser refinada, eu certamente poderei avançar ao reino origem. No cérebro dele, a alegre voz de Egg soou. Não está certo? Eu não posso lhe deixar refinar a energia nascente dessa lede. Xu Feng a parou e disse. Embora ele não pudesse confirmar, ele sentiu que a bela lede era provavelmente a mãe biológica de Suru e Su Mei. Xu Feng não queria destruir o corpo da mãe de amigos. Você é estúpido. É apenas absorver a energia nascente. Não destruirá os restos e além do mais, ela já morreu um longo tempo atrás. Essa consciência não tem nenhuma inteligência e está ficando fraca e mais fraca agora. Logo desaparecerá. Se eu refinar a energia nascente dela, eu posso alcançar o reino origem. Haverá enormes vantagens para você e eu. Nesse tempo, você poderá provavelmente derrotar até mesmo um expert do terceiro nível do reino origem. Você quer perder uma chance tão boa? Ouvindo Egg dizer daquele jeito, Xu Feng ficou levemente movido também. O reino origem. Se realmente fosse como Egg disse que era e ela desse seu poder a ele para fazer sua força alcançar o reino origem, aquilo realmente atraía bastante Xu Feng. De acordo com a força atual de Xu Feng, se ele puder alcançar o reino origem, sem mencionar o terceiro nível do reino origem, ele provavelmente poderia segurar as pontas contra aqueles do quarto nível do reino origem. Como poderia Xu Feng não ter sede por tão forte habilidade de batalha? Especialmente quando o relógio para a batalha arranjada em um ano já estava correndo. Capítulo 117, Terra do Cemitério Maligno. Realmente não irá danificar os restos do corpo? Xu Feng perguntou com dúvida. Na verdade, já que ele havia absorvido a energia nascente de vários ossos, ele sabia que não danificaria os ossos. Porém, ele ainda estava preocupado. No fundo de seu coração, ele ainda sentiu que era desrespeitoso absorver a energia nascente de outras pessoas. Xu Feng não culparia a si mesmo se fosse a de um estranho. Ao invés, ele sentiria que era bastante sensato e justificável, porque se ele não pegasse, outros espiritualistas mundanos pegariam. Porém, esta pessoa possivelmente poderia ser a mãe de Suru e Su Mei, então naturalmente Xu Feng teria alguma hesitação. Absolutamente não irá ferir o corpo dela. Como se soubesse o fardo no coração de Xu Feng, Egg garantiu com um tom sério e ela também acrescentou, isso também certamente não é a tumba dela. Olhando nisso, ela também pode ter invadido este lugar e foi morta por algo. Se você deixar eu absorver a energia nascente dela, talvez eu possa lhe ajudar a descobrir a causa de sua morte. Eu estou certa já que você é amigo daquelas irmãs, você realmente iria querer saber como a mãe delas morreu, não?
Egg era bastante esperta, não era apenas Xu Feng que viu que a Lady poderia ser a mãe de Suru e Su Mei. Ela também viu os indícios. Milímetro. Eu seguirei o que você disse. Xu Feng concordou. A área era muito misteriosa e era possível que era o mesmo que Egg disse, que haviam enormes tesouros lá. Se realmente houvesse os restos de um expert do reino celestial e Egg absorvesse sua energia nascente, ela poderia alcançar o reino profundo. Para Xu Feng, era uma divina boa ocasião, porque aquilo significava que ele teria a habilidade de derrotar Golo Yun. Embora não fosse seu cultivo, ao menos era seu próprio método. Vá! Porém, quando Xu Feng estava se aproximando dos restos, a Lady saltou em direção a Xu Feng viciosamente e de sua boca, ela fez um som de rugido como de um fantasma. Era extremamente aterrorizante. Aquela aura era bastante especial e estranha, mas ele pôde confirmar que era extremamente forte. Poderia ser até mesmo comparável a experts do quinto nível do Reino Origem. Aquilo não era algo que Xu Feng pudesse lidar. Asterisco sentindo que algo estava errado, Xu Feng subconscientemente usou a técnica Céu Imperial. Raio surgiu e ele recuou alguns metros para trás. O golpe dela acertou nada senão o ar e a Lady violentamente colidiu ao chão. Embora as rochas da caverna fossem bastante duras, um buraco de meio metro de profundidade apareceu enquanto fragmentos voam em todo lugar. Era visível quão esmagador poder a Lady possuía. Vá! Após atingir nada, a Lady atacou novamente. Desta vez, a velocidade dela era ainda mais rápida e ela quase chegou em um piscar. Não entre em pânico. Use a técnica de formação espiritual. A voz de Egg soou novamente e ao mesmo tempo, um sentimento de aquecimento veio do corpo de Xu Feng. Uma forte onda de energia espiritual começou a emergir de seu corpo e em um instante, encheu seu corpo inteiro. O cultivo de Xu Feng alcançou o 9º nível do reino espiritual. Xu Feng já esperou aquela mudança. Ele sabia que não era sua própria cultivação que se tornou mais forte como ele apenas emprestou a cultivação que Egg emprestou a ele. Xu Feng pôde conectar a formação espiritual com apenas um pensamento. O poder da formação espiritual surgiu de seu cérebro e apareceu em frente a ele sem um som sequer. Formou uma invisível parede e bloqueou sua frente. Bang. A Lady e a formação espiritual colidiram e um enorme som bombardeou. Várias fissuras apareceram na formação espiritual, mas ao mesmo tempo, ela também rugiu e voou para trás. Quando ela aterrissou, Xu Feng chocantemente descobriu que a área que ela colidiu com a formação espiritual estava fumegante e a face dela continha terror. Forte. Xu Feng estava bastante assustado. O poder de defesa da formação espiritual era certamente algo. Ele apenas compreendeu os métodos básicos e ainda poderia defender contra inimigos do quinto nível do Reino Origem. No futuro, com mais proficiência, ele simples poderia defender invisivelmente contra os inimigos e se tornaria seu mais forte método de defesa. Use a formação espiritual para selá-la agora mesmo. Embora ela não tenha nenhuma inteligência, ela ainda irá subconscientemente guardar seus restos. Porém, com a técnica de formação espiritual restringindo sua consciência, mesmo que ela tenha o poder de quebrar sua formação espiritual, ela não ousará se aproximar. Egg lembrou. Xu Feng não hesitou também e com um pensamento, camadas de formações espirituais continuaram condensando e camada após camadas, selou a Lady dentro. Xu Feng apenas parou quando ele sentiu que o poder espiritual sobrescrito uma estava prestes a ser esgotado. Poder espiritual e o poder da formação espiritual eram iguais. Como um espiritualista mundano, quanto mais forte seu poder espiritual era, mais forte seria o poder de formação espiritual que poderia usar. Então, ao mesmo tempo que ele estava estabelecendo a formação espiritual, seu poder espiritual estava sendo exausto também. Com o atual poder espiritual de Xu Feng, era seu limite estabelecer tantas formações espirituais. Rápido, absorva a energia nascente.
Egg alegremente incentivou. Ao mesmo tempo, Shu Feng chegou próximo ao corpo e começou a absorver a energia nascente para Egg. Naquela hora, porque Egg já estava emprestando seu poder para Shu Feng, quando Shu Feng absorveu a energia nascente, ele pôde claramente sentir que sua própria aura estava subindo abruptamente. Logo, a aura de seu corpo teve algumas mudanças. Não mais era energia espiritual, mas poder origem. Após absorver a energia nascente, Egg realmente entrou no reino origem. Haha! Sucesso! Egg estava loucamente feliz e estava pulando e saltitando no mundo espiritual de Shu Feng. Não precisa mencionar quão bonita ela era. Porém, ao mesmo tempo, Shu Feng descobriu que a lede que ele aprisionou em sua formação espiritual estava rapidamente desaparecendo e ela já havia se tornado transparente. Maldição! Você me enganou. Shu Feng de repente entendeu que ele foi enganado. Realmente não danificaria o corpo dela se ele absorvesse sua energia nascente, mas a consciência dela desaparecia completamente. Não é apenas uma consciência. Mesmo que eu não tenha absorvido sua energia nascente, ela teria desaparecido de qualquer jeito. Você está sendo amargo comigo por causa dela. Quem pode lhe ajudar sou eu, não ela. Egg não apenas deixou de admitir seu erro, ela até mesmo parecia ofendida. Tanto faz. O que aconteceu já aconteceu. Eu não quero discutir excessivamente com você, mas eu não quero que isso aconteça uma segunda vez. Também, lembre-se que eu, Shu Feng, realmente preciso de seu poder, porém, não é absolutamente necessário. Shu Feng estava realmente bravo. Afinal, aquela era possivelmente a mãe de Su Ru e Su Mei. Mesmo que ela não tivesse inteligência, Shu Feng ainda sentiria alguma culpa se ela completamente desaparecesse por causa dele. Ou que, eu entendo. Eu não lhe enganarei da próxima vez, ou que. Eu até mesmo lhe contarei um segredo. Egg sorriu e disse de forma travessa. Que segredo? Eu ouso estar certa que a mãe das irmãs foi morta por alguém. Por causa do status dela, seria impossível para ele não ter tesouros. Porém, olhe nela. Embora sua roupa esteja completa, seu saco cósmico se foi. Seu externo foi destruído e obviamente foi causado por outra força. É claro, eu também vi aquilo. Mas o problema é, quem a matou? Quem pegou o saco cósmico dela? Shu Feng questionou. Ela realmente queria ajudar Su Ru e Su Mei a descobrir o assassino da mãe delas. Shu Feng também queria pegar os tesouros que estavam lá porque não apenas ele descobriu que o saco cósmico da Lede se foi, não havia tesouros ao redor dos ossos que ele absorveu a energia nascente mais cedo. No qual provavelmente significava que os tesouros no corpo dela foram tirados por alguém. Então, Shu Feng realmente queria saber quem era aquela pessoa. Mais importante, se aquela pessoa estava viva ou não. Como eu deveria saber? Eu nem mesmo vi pessoalmente. Porém, estou certo de que foi por uma pessoa. Sua garota maldita. Shu Feng estava realmente irritado porque ele sentiu que ele foi enganado por Egg novamente. Não precisa ficar tão alterado. Se eu não estiver enganada, a pessoa que matou a mãe das irmãs já está morta, porque há uma coisa ainda mais terrível. Isso provavelmente não é uma tumba antiga, mas uma tumba maligna. Capítulo 118, Tesouros Infinitos. Tumba maligna. Shu Feng estava grandemente atordoado. Embora ele que sabia o nível das tumbas e não soubesse o que tumbas malignas significasse, ele ainda sabia que era um lugar sinistro. É isso mesmo. Os símbolos na parede são símbolos antidemônios e são mágias para selar espíritos malignos. Egg explicou. Espíritos malignos. O que são esses? Shu Feng perguntou. Espíritos malignos são na verdade apenas espíritos mundanos. Porém, quando um espírito mundano escapa do controle de um espiritualista mundano e vive neste mundo em sua própria forma original, eles são chamados espíritos malignos. O maligno em espíritos malignos representa eles enormemente aniquilando coisas vivas para absorver energia nascente por causa da sede deles por poder.
Por isso eles são chamados espíritos malignos. A coisa mais importante é que após o acordo entre um espírito mundano e um espiritualista mundano, eles tinham que usar o corpo de um espiritualista mundano como um médium em condição de usar seu próprio poder após entrar no mundo espiritual de um espiritualista mundano. No geral, espíritos mundanos são suprimidos por espiritualistas mundanos. Porém, quando um espírito mundano se torna forte a certo ponto, eles podem quebrar o acordo e escapar às amarras do espiritualista mundano. Então, usando sua própria força de vontade, eles poderiam pisar no mundo dos humanos. Para quebrar esse acordo requer a cultivação de pelo menos o reino celestial, senão eles não teriam jeito de fazer isso. Reino celestial. Xu Feng estava grandemente chocado. No continente das 9 províncias, aquele era o reino que apenas os experts do topo poderiam alcançar. Então, é por isso que as forças de todos os espíritos malignos são fortes e eles teriam ao menos o cultivo do reino celestial. Já que a saída está cheia de símbolos antidemônios, isso significava que certamente há um espírito maligno sendo selado aqui. Pense nisso. Uma área que aprisiona um espírito maligno seria uma simples tumba antiga. Aqueles que foram capazes de aprisionar um espírito maligno seriam pessoas simples. Nesse tópico, eu realmente subestimei estas 9 províncias. Ao menos dentro da província Ejar, um indivíduo bastante interessante deve ter aparecido uma vez. O dono da tumba já provou seus métodos por capturar um espírito maligno para guardar sua própria tumba. Egg suspirou e disse: tão forte. Nós continuamos a ir mais a fundo. Ouvindo Egg disser tão terrivelmente, Xu Feng não tinha mais confiança em seu coração. O reino celestial era como um reino das lendas para ele. Se houvesse um espírito maligno que tivesse a força do reino celestial, provavelmente com um único suspiro, poderia explodi-lo e despedaçá-lo em pedaços. Se ele o visse, provavelmente sua pequena vida sumiria. Não precisa ficar com medo. Esses símbolos antidemônio podem restringir um espírito maligno, então você ficará seguro enquanto você estiver nas áreas com símbolos antidemônio. Ao menos o espírito maligno não será capaz de lhe ferir. Certamente haverá tesouros infinitos dentro da tumba maligna. Você pode continuar procurando por eles e até mesmo se você conseguir a ponta de um iceberg, você será capaz de subir significantemente e será capaz de ganhar grandes benefícios. Talvez você possa até conseguir recursos de cultivo necessários para você entrar no reino profundo. Egg disse. Ouvindo aquelas palavras, Xu Feng instantaneamente recebeu motivação e começou a continuar analisando a frente. Quanto mais ele caminhava, mais largo o mundo na caverna ficava. Quando mais ele andava, mais vasto se tornava e os supostos símbolos antidemônio também se tornavam mais e mais densos. Embora ele não pudesse ver as paredes que o cercava, ao menos ele viu que os símbolos antidemônio sob seus pés se tornavam mais e mais. De acordo com o que Egg disse, o espírito maligno que estava selado ali certamente seria bastante feroz, senão não haveria símbolos antidemônio tão fortes estabelecidos em todos os arredores. Aqueles símbolos não foram colocados por um espiritualista mundano ordinário. O mais fundo que ele entrava, o mais assustado Xu Feng ficava. A área era simplesmente muito grande e era como um mundo subterrâneo. Era como se não houvesse fim e ele sequer sabia como ele caminhou nem quantos quilômetros ele caminhou. Porém, ele pôde ouvir os ruídos de água em frente a ele. Que lindo lago! Enquanto ele continuou à frente, um vasto lago apareceu nos olhos de Xu Feng. A água do lago preencheu sua visão e continuou a bater contra a margem. Fazia sons de deslocamento e no topo do lago, haviam incontáveis vagalumes que emitiam um brilho verde escuro. Era o brilho deles que deixou Xu Feng reconhecer que lá havia um vasto lago. Porém, olhando nele com maior detalhe, Xu Feng descobriu que possivelmente não poderia ser vagalumes. Era bem maior que vagalumes e ele não pôde dizer o que era. Mas emitia um brilho verde escuro e era muito bizarro. Era muito distante, então o poder espiritual de Xu Feng não tinha jeito de alcançar.
Ele não pôde terminar o que era ou se era perigoso ou não. Ele continuou adiante. Seu alcance de visão se tornou mais e mais largo e ele pôde ver que a margem possuía incontáveis ossos nela. Era densamente repleta e estendia até o interior do lago. Era bastante aterrorizador. Quem sabia quantas pessoas morreram ali? Havia pelo menos várias dezenas de milhares, porém, o exterior dos ossos estava bastante diferente. A maioria deles estavam destruídos e eles morreram por força externa. Aqueles eram apenas a quantidade nas margens e quem sabia quantos mais ossos haviam dentro do lago. O que aconteceu aqui? Como tantas pessoas morreram? Xu Feng estava incessantemente chocado. Ele cuidadosamente se aproximou e descobriu, sob os ossos brancos, todo tipo de estranhas, fracas luzes estavam piscando. Pérolas espirituais. Não apenas pérolas espirituais, haviam também pérolas origem. Céus, realmente há tesouros ilimitados aqui. De tal distância, o poder espiritual de Xu Feng finalmente veio ao uso. Ele pôde examinar o oceano de ossos e dentro deles, incontáveis pérolas espirituais e pérolas origem estavam escondidas por baixo. Quem sabia quantos mais haviam lá? Poderiam ser considerados incontáveis. Não entre. Porém, justo quando Xu Feng queria pisar lá dentro, ele foi parado pela voz de Egg. Por quê? Xu Feng estava confuso. A área em frente está coberta pelos ossos, então você não pode ver se há símbolos antidemônio ou não. Porém, é certo que não há mais energia nascente entre os ossos. A energia nascente neles já foi sugada. Aquele alcance é o alcance de ataque do espírito maligno. Quem entrar morrerá e é uma armadilha. É uma armadilha que atrai as pessoas para pisar lá. Egg lembrou seriamente. Então isso significa que realmente há um espírito maligno guardando. Há um jeito de escapar sua percepção e me deixar entrar. Não apenas há pérolas espirituais lá, há até mesmo toneladas de pérolas origem. Se eu puder consegui-las, minha cultivação certamente aumentará significantemente. Para Xu Feng, que urgentemente precisava de recursos de cultivação, os tesouros entre os ossos eram muito atraentes. Sem mencionar pegar todos eles, mesmo que ele pegasse uma porção, a cultivação de Xu Feng poderia aumentar grandemente. Ele poderia certamente entrar no reino origem e até possivelmente no reino profundo. Se você quer morrer, então vá em frente. Não seja cegado pelos benefícios. Entre as várias dezenas de milhares de ossos, cada um deles tinha um cultivo maior que você quando eles estavam vivos. Eles também apenas não morreram miseravelmente. Este seria o fim da exploração da tumba maligna. Contanto que nenhum espiritualista mundano não encontre este lugar, os tesouros aqui serão seus cedo ou tarde. No futuro, quando você tiver mais sucesso em sua cultivação, você poderá vir aqui novamente para pegá-los. Porém, absolutamente não entre precipitadamente quando você não estiver certo. Xu Feng não era uma pessoa sem inteligência, então naturalmente ele sabia que o que Egg disse estava correto. Então, após olhar por um momento, enquanto estava indisposto a se separar daquilo, ele pôde apenas limpar a baba próxima à sua boca, virar-se e sair. Uau! Mas justo naquela hora, um rugido de perfurar os tímpanos repentinamente explodiu do meio do lago. O som era extremamente assustador, como se fosse um demônio que veio abaixo dos 9 infernos e estava lá para levar a alma. Ao mesmo tempo, as calmas ondulações abruptamente rolaram em fortes ondas, os pontos de luz verde escura na superfície do lago também emitiu um estranho grito afiado enquanto voou na direção de Xu Feng com velocidade rápida como raio. Capítulo 119, Uma viagem que vale a pena. Asterisco ram 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 asterisco. As luzes escuras avançaram no ar e estavam proximamente amontoadas. Era como um grupo de estrelas cadentes verde escuras. Enquanto voavam rapidamente, soltavam estranhos gritos. Acabou realmente não sendo vagalumes e eram apenas um grupo de monstro verde escuro. Eles tinham a aparência de mosquitos e voavam no ar com um par de asas.
Seus corpos eram tão altos como o de uma pessoa e eles tinham um par de olhos vermelhos. O corpo inteiro deles dava uma luz negra e eles eram extremamente medonhos. Cada monstro tinha bastante força enquanto eram comparáveis a humanos experts do Reino Origem. Várias dezenas de milhares estavam reunidos. O poder era aterrorizante e era simplesmente como um exército formado por experts do Reino Origem enquanto seguiam em direção a Shu Feng. Corra! Egg gritou em alarme enquanto ela emprestou seu poder a Shu Feng para aumentar a cultivação dele. Shu Feng não ousou ser lento de jeito nenhum, enquanto ele fez o poder origem funcionar em seu corpo, ele usou a técnica Céu Imperial e rapidamente começou a escapar. Asterisco Ram asterisco. Mas justo naquela hora, deslumbrantes luzes foram liberadas sob os pés de Shu Feng. Os símbolos antidemônios gravados na parede emitiram uma luz de cor vermelha e inundou a caverna naquela área. Asterisco puf 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 asterisco. Ao mesmo tempo, a luz verde escura já correu na área de cor vermelha. Mas justo quando elas entraram, todas elas explodirão. Nenhum resto foi deixado e explodirão completamente. Esses símbolos antidemônios são fortes. Shu Feng estava atordoado em seu coração. Se não fosse pela obstrução dos símbolos, ele realmente não seria capaz de escapar. Não pare, corra. Justo quando Shu Feng parou de se mover para observar, Egg gritou em alarme novamente. Asterisco Ramblio asterisco apenas então Shu Feng descobriu enquanto ficava estupefato, no meio do lago, enormes ondas já foram levantadas. As ondas tinham várias dezenas de pés de altura e era como uma selvagem besta atroz, enquanto surgia em direção a ele. A coisa mais importante era que dentro da onda azul escura, 2 raios de luz verde escuro foram atirados. Era um par de olhos. Era desordenadamente grande. Tão grande que era inefável. Com apenas um olhar, fez o corpo de Shu Feng tremer violentamente. Um indescritível medo subiu de seu coração. Não havia pressão. Não havia retenção. Nada a não ser o olhar foi o suficiente para fazer pessoas ouvir o vento e perder toda a coragem. Sem pensar muito, Shu Feng já sabia o que aquilo era. Era provavelmente o espírito maligno que Egg falou. A coisa que fez Shu Feng não ousar continuar pensando era, se o par de olhos já eram daquele jeito, quão enorme seria o seu corpo. Sentindo que algo estava estranho, Shu Feng começou a correr por sua vida. Porém, a velocidade da técnica Céu Imperial já poderia ser considerado assustadora e mesmo assim não pôde ser páreo para o avanço das ondas. A enorme onda que alcançava os céus ressoava e já se apressou na área do símbolo antidemônio que estava inundada com luz vermelha. Porém, a força era muito forte e até mesmo se sua velocidade e tamanho não fosse o mesmo, era proporcional e continuava a força seu caminho até Shu Feng. O que está acontecendo? Os símbolos antidemônio falharam. Shu Feng estava levemente com medo quando os símbolos antidemônio não bloquearam a enorme onda. Se aquela espírito maligno alcançasse, Shu Feng morreria sem dúvidas. Ondas não são espíritos malignos, então como poderia os símbolos antidemônio bloqueá-las? Não se preocupe, o espírito maligno não ousará se aproximar dos símbolos antidemônio. Você estará bem contanto que não seja varrido pelas ondas do lago. Egg lembrou. Justo naquela hora, a enorme onda já aproximava. Um enorme spray de água já bateu ferozmente em Shu Feng. Não me subestime. Ele já era incapaz de evitar a onda. Vendo que ele estava para ser submergido pela água, Shu Feng tocou com seus pés contra a onda e realmente avançou adiante emprestando o poder da enorme onda. A crise da onda foi resolvida. Uá! Naquele momento, Shu Feng pôde ouvir o horripilante rugido que foi enviado. Felizmente, o som ensurdecedor estava longe, pois se fosse emitido próximo a ele, Shu Feng sentiu que ele teria sido sacudido até a morte por aquele rugido. Aquilo é muito aterrorizante. Aquilo é um espírito maligno. Como o espírito maligno não ousava entrar na área dos símbolos antidemônio, as agitadas ondas começaram a sumir lentamente.
Olhando nas ondas desaparecendo, Xu Feng finalmente deu um suspiro de alívio. Como o espírito maligno era muito aterrorizante. Se ele não ouvisse o que Egg disse e deixasse a área do símbolo antidemônio, ele certamente teria sido morto e sua energia nascente até mesmo seria absorvida. Ele teria morrido completamente. Espíritos malignos não são assustadores, é que você é apenas muito fraco. Olhe cuidadosamente, a onda de agora há pouco subiu bastante e alguns dos ossos que estavam no lago podem ter sido jogados até aqui em cima. Talvez contenha algumas das coisas que você quer. Egg lembrou. Você provavelmente está certa. Enquanto pisava na úmida rochas da caverna e emprestando a luz de sua bússola do mundo espiritual, após alguma busca, Xu Feng ficou contentíssimo. De fato, como Egg disse que seria, sob o avanço da onda, muitos ossos foram jorrados na caverna. Não apenas ossos. Havia até mesmo pérolas espirituais. Justo em frente aos seus olhos, havia várias pérolas espirituais espalhadas em todo lugar. Dentro da água fina, emitia brilho cintilante. A força da onda há pouco foi bem grande e você pode encontrar algumas pérolas espirituais em frente aos seus olhos. Se você procurasse com ainda mais detalhe, talvez você possa encontrar ainda mais pérolas espirituais. Você pode até mesmo encontrar pérolas origem, então é melhor procurar completamente. Egg também estava feliz por Xu Feng. Embora pérolas espirituais fossem inúteis a ela, elas eram úteis a Xu Feng. Neste momento, na tumba maligna, ela já lucrou enormemente, então naturalmente não queria que Xu Feng retornasse de mãos vazias. Milímetro. Xu Feng não hesitou e começou a procurar em detalhe naquela área. Após aproximadamente 4 horas de procura, Xu Feng encontrou mais de 3.000 pérolas espirituais e 7 pérolas origem. Uma pérola origem era equivalente a 1.000 pérolas espirituais, no qual significava que Xu Feng conseguiu mais de 10.000 pérolas espirituais. Se ele pudesse conseguir primeiro lugar na Assembleia de Nova Excelência e conseguir 5.000 pérolas espirituais, Xu Feng poderia esperançosamente entrar no Reino Origem. Aquela colheita poderia deixar de ser considerada abundante. Ao menos, foi uma jornada que valeu a pena. Sabendo que ele não poderia continuar adiante, Xu Feng começou a retornar de onde ele começou. Quando ele subiu da caverna escura, ele descobriu impressionantemente que já era meio-dia, enquanto o brilhante sol estava pendurado no vasto céu. Maldição! Isto não é bom. Eu não perderei o tempo da Assembleia de Nova Excelência, certo? Xu Feng estava sem palavras. Quando ele estava na tumba maligna, ele foi um pouco cuidadoso demais e esqueceu sobre o problema de tempo. Ele nunca teria pensado que ele ficou na tumba maligna por tanto tempo. Um dia já passou e se ele não se apressasse, ele pode perder a Assembleia de Nova Excelência. Embora Xu Feng já tivesse conseguido mais de 10.000 pérolas espirituais na tumba maligna, para ele que desesperadamente precisava de recursos de cultivação, ele também precisava pôr suas mãos na recompensa de 5.000 pérolas espirituais da Assembleia de Nova Excelência. Pensando naquele ponto, Xu Feng rapidamente dissolveu a formação espiritual. Após fazer aquilo, o buraco escuro em direção à tumba maligna desapareceu e foi substituído por grama verde. Pessoas normais não seriam capazes de ver os vestígios. Após fazer tudo aquilo, Xu Feng correu por sua vida em direção à cidade Pássaro Vermilion. Na realidade, a Assembleia de Nova Excelência realmente entrou nos últimos estágios. Dentro da praça da cidade Pássaro Vermilion, todos os novos excelentes discípulos que estavam participando na Assembleia de Nova Excelência, começaram a carregar seus despojos e estavam retornando. Dentro da praça, haviam 5 estágios de batalha e eles estavam arranjados para escolher o vencedor. Fora da praça, pessoas formaram montanhas e oceanos. Até pessoas famosas na cidade Pássaro Vermilion vieram e queriam ver que tipo de ações as pessoas de todos os tipos de cidades trariam. Capítulo 120, Noivo de Su Mei. O que aconteceu? Por que Xu Feng ainda não voltou? Em uma certa área na praça, Su Mei franziu firmemente.
Seus olhos dispersavam em todo lugar enquanto ela tentava encontrar Xu Feng. Não se preocupe. Com a cultivação dele, enquanto ele não entrar naquela área, ele não teria nenhum problema dentro da floresta Chifre Fantasma. Eu tenho certeza que ele é um pouco ganancioso demais e para melhores conquistas, ele ainda deve estar caçando as bestas Chifre Fantasma. Suru ficou próxima a Sumei enquanto usava uma saia branca. Ela se levantou elegantemente e cada franzida ou sorriso poderia agarrar a alma. Ela era extremamente atraente. Não importa onde as irmãs fossem, elas se tornariam o ponto-foco dos olhos de todos. Eles moveriam o coração dos homens e causaria inveja nas mulheres. Irmã Suru, Meyer, muito tempo não nos vemos. Uma voz extremamente magnética soou e um jovem homem bastante bonito se aproximou. Ele estava segurando um leque em sua mão e balançou em frente ao seu peito. Ele poderia ser considerado elegante e gracioso. Incontáveis mulheres na cena lançaram um olhar de lado e gritaram em surpresa. A razão pela qual ele tinha tanta atenção não era apenas porque ele era bonito, a vestimenta que ele usava era a vestimenta de discípulos do núcleo da escola Lingyun. Ele também era um discípulo da escola número 1 na província Ejar, a escola Lingyun. Sua cultivação já havia entrado no 8º nível do reino Origem. Então é Shangguanya. Você também retornou para a Assembleia de Nova Excelência. Após ver aquela pessoa, os olhos de Suru contraíram enquanto ela educadamente sorriu para ele. A família Shangguan era bastante importante na cidade Pássaro Vermilion. Embora a atual cidade Pássaro Vermilion fosse controlada pela família Su, o poder da família Shangguan não era muito mais fraco que o da família Su. Este Shangguanya era o representante da geração jovem da família Shangguan e ele era o secretamente aprovado sucessor da família Shangguan. O que há de tão interessante sobre essa Assembleia de Nova Excelência? É apenas um grupo de saco de vinho e bolsas de alimentos escolhidos de cidades de segunda classe. Se as pessoas capazes da cidade Pássaro Vermilion se juntassem, sem mencionar o top 10, as pessoas das cidades de segunda classe não poderiam sequer entrar no top 100. Todos os lugares certamente seriam tomados pelas pessoas da cidade Pássaro Vermilion. Shangguanya balançou seu leque dobrável e ele tinha bastante arrogância. Esta é a Assembleia de Nova Excelência. Você já tem 19 anos de idade agora, então mesmo se eles deixassem você se juntar, você sequer seria qualificado. Sumei lançou a ele um olhar e obviamente, ela não gosta desse Shangguanya. Para as palavras de Sumei, não apenas Shangguanya não ficou bravo, ele até mesmo sorriu fracamente. Meyer, como você pode dizer essas palavras para seu futuro marido? Ah! Você não é sequer meu noivo. Eu nunca reconheci esse casamento, então é melhor você prestar atenção em como fala. Não me chame de Meyer. Eu não gosto de ficar enojada. Sumei ferozmente olhou nele, depois saiu, como se não estivesse disposta a permanecer perto daquela pessoa. Irmã Suru, Meyer é muito feroz. Porém, já que ela é minha noiva, eu não me importo dela falar daquele jeito comigo. Mas, apenas não deixe os outros nos ver como uma piada. Shangguanya tinha uma expressão de ser injustiçado enquanto ele reclamava sobre suas dificuldades para Suru. Após ouvir as palavras dele, Suru primeiro sorriu charmosamente, então ela disse: já que você sabe que ela tem um temperamento agressivo, não diga mais aquelas coisas a ela. Afinal, ela ainda é jovem e o temperamento dela é bastante normal. Você deve perdoá-la um pouco. Embora vocês dois tenham um casamento arranjado, você deve movê-la sinceramente. Se não, mesmo que você tenha o corpo, você não conseguirá o coração. Não será bom para ambos você e ela. Como uma irmã mais velha, embora eu não vá trair as intenções de meu pai, eu não deixarei a pequena Mei se casar com uma pessoa que ela não ama. Então, mesmo que você tenha um casamento arranjado, você precisa que ela se apaixone de coração por você, senão, mesmo que seja eu, não irei concordar com este casamento. Após dizer aquilo, Suru seguiu Sumei. O sorriso na boca de Shangguanya instantaneamente retraiu e um olhar frígido apareceu em seus olhos.
Ele friamente disse: aquelas que eu quero ter, eu terei. Ninguém deve pensar em me parar. Justo naquela hora, quase todos os participantes da Assembleia de Nova Excelência retornaram. O anfitrião da Assembleia de Nova Excelência escolheu as pessoas top 10 que caçaram a maior quantidade de bestas chifre fantasma. Todas as 10 delas eram discípulos de escolas de primeira classe e todos eles eram discípulos do núcleo. O Onvenpeng da Cidade Púrpura Dourada estava na 10ª colocação, enquanto a discípula da escola Lingyun, Shen Vanshi, estava na 2ª colocação. Quanto ao primeiro, era um jovem homem que vinha da cidade Vento da Nuvem. A cidade Vento da Nuvem poderia ser considerada a mais forte cidade entre as cidades de 2ª classe. A cidade Vento da Nuvem conseguiria o primeiro lugar na Assembleia de Nova Excelência todo ano. O jovem homem representando a cidade Vento da Nuvem também era impressionante. Ele também era um discípulo da escola Lingyun e sua cultivação também estava no 2º nível do Reino Origem, sendo o mesmo que Shen Vanshi. Porém, a atmosfera que ele dava era completamente diferente. Embora ninguém pudesse dizer o que não estava certo, o sentimento geral era que ele parecia ser mais forte do que Shen Vanshi. Era porque na caçada às bestas chifre fantasma, embora Shen Vanshi matou 203 bestas, o jovem homem matou 415 bestas. Foi quase o dobro que Shen Vanshi tinha. É quase hora. Todos, por favor, entrem nos estágios. O anfitrião falou. Espere. Mas justo naquela hora, Su Mei se aproximou. Terceira Lady, qual o problema? O anfitrião era bastante respeitoso em direção a Su Mei. Ainda há mais uma pessoa que não entrou sua presa. Como pode começar desse jeito? Su Mei tinha uma atitude bastante insatisfeita. A outra pessoa. O anfitrião lançou seu olhar em direção ao guarda que contou as conquistas. E, vendo aquilo, o guarda rapidamente folheou através do livro em suas mãos. Após olhar nele em detalhe, ele disse em alta voz: há realmente mais uma pessoa que não entrou seus resultados. Quem? O anfitrião perguntou. Xu Feng, da Cidade Púrpura Dourada, o discípulo do núcleo de uma escola de 2ª classe, a escola Dragão Ejar e tem a cultivação do 8º nível do reino espiritual. O guarda disse em alta voz. Agao. Quando aquelas palavras saíram, uma comoção subiu no exterior e interior da praça. Sem mencionar ser um discípulo de uma escola de 2ª classe, ele estava apenas no 8º nível do reino espiritual. Ele simplesmente tinha a pior cultivação e status entre todos que participaram. Todos sentiram que não havia necessidade de esperar por aquele tipo de pessoa. Terceira Lady, mesmo se aquela pessoa entregar os resultados, eu temo que ele não poderá entrar no top 10. Eu vejo que não há necessidade de esperar, certo? Vendo as reações das pessoas, o anfitrião estava claramente em uma posição difícil. Como você sabe que ele não pode entrar no top 10? Su Mei curvou seus lábios e sua atitude se tornou mais feroz. A face do anfitrião se tornou pálida e ele estava sem palavras. Ele realmente não ousava ofender a terceira Lady. Vamos apenas seguir as regras. Já que o tempo não acabou ainda, espere, se o tempo acabar e ele não tiver chegado, não é tarde para iniciar então. Suru se aproximou. Como desejar, segunda Lady. Vendo aquilo, o anfitrião concordou. Comparado à selvageria e indisciplina de Su Mei, Suru tinha mais prestígio na cidade Pássaro Vermilion. Embora fosse apenas esperar, as pessoas no interior e exterior da praça estavam descontentes. Elas sentiram que não havia necessidade de esperar por uma pessoa como aquela. Porém, vendo que o tempo estava quase acabando, eles ainda escolheram esperar. Quanto às 10 pessoas que foram ranqueadas como top 10, elas estavam ainda mais despreocupadas e à vontade. O coração delas estava focado um no outro e eles sequer colocaram Xu Feng em seus olhos. Eles sentiram que era um desperdício esperar por Xu Feng. Peço desculpas a todos, estou atrasado.
Justo quando a multidão estava fervendo, uma fina e pequena figura se espremeu para fora da multidão e entrou no meio da praça. Xu Feng finalmente chegou.